Olá, bem-vindos! Iniciaremos agora a história sobre a verdade de Jael e Sísera, a mulher que matou um general com um martelo. Na escuridão de uma época dominada pela guerra, onde o som das espadas ditava o destino das nações e o clamor do povo ecoava em desespero por liberdade, uma mulher se levantou contra o impossível. Seu nome era Jael. Mas antes de sua coragem mudar a história, o cenário era de total opressão. Israel, o povo escolhido, havia se afastado de Deus, mergulhado em idolatria, orgulho e negligência espiritual. Por isso, foram entregues nas mãos de Jabim, rei de Canaã, cujo general, Sísera, governava com um punho de ferro. Ele não era apenas um líder militar, era símbolo de medo, da violência e da tirania. Seus 900 carros de ferro pareciam invencíveis. Suas investidas cruéis deixavam rastros de sangue e silêncio. Cada vilarejo, cada família sabia. Resistir a Sísera era pedir para morrer. Mas o que o mundo não sabia, o que Sísera jamais poderia prever, é que sua derrota viria pelas mãos de uma mulher, sem espada, sem exército, sem armadura. Apenas o martelo. Apenas uma estaca. Apenas fé. A alma de Jael carregava um silêncio atento. Ela observava, ela escutava, ela discernia. Enquanto os homens tremiam e os líderes vacilavam, Jael mantinha os olhos fixos não na força do inimigo, mas no mover invisível de Deus. Essa mulher, uma nômade, uma esposa, uma estrangeira, carregava em si a coragem que muitos guerreiros haviam perdido, porque a verdadeira fé não precisa de títulos, não precisa de fama, ela apenas precisa de um coração disposto a obedecer, mesmo que custe tudo. Débora, a profetisa e juiz de Israel, havia profetizado a queda de Sísera pelas mãos de uma mulher. Mas quem esperaria que essa mulher não fosse a própria Débora, mas sim uma desconhecida vivendo sob tendas no deserto? Enquanto Baraque reunia forças para enfrentar Sísera com relutância, Jael esperava pelo momento em que a justiça de Deus alcançaria aquele que se julgava inalcançável. O campo de batalha se tornou o palco do caos. Relâmpagos rasgaram os céus, os carros de ferro atolaram na lama e os guerreiros de Canaã, antes imponentes, agora corriam em desespero. Era como se a própria criação estivesse lutando contra eles. Sísera, em fuga, exausto, humilhado, encontrou refúgio justamente onde jamais imaginaria encontrar sua sentença, na tenda de Jael. Ele entrou como um general buscando descanso, segurança, talvez compaixão. Ela o recebeu com leite, cobriu com um cobertor e falou com doçura. Mas por trás de cada gesto havia um propósito. Por trás de cada palavra, um silêncio carregado de decisão. Não foi apenas astúcia, foi estratégia espiritual. Jael não matou por ódio, matou por justiça. E não justiça própria, mas divina. Quando ela cravou a estaca no crânio de Sísera, ela selou o destino de um opressor e, ao mesmo tempo, abriu o caminho para a libertação de um povo. A guerra foi vencida, não no campo aberto, mas no santuário íntimo de uma tenda, por mãos femininas, por uma mulher cujo nome ecoaria nas canções de vitória de Israel. E nesse ato, Jael transcendeu sua própria humanidade. Ela se tornou símbolo de algo maior. Porque existem momentos em que o destino de muitos repousa na ousadia de um só. E essa ousadia não se manifesta apenas no campo de batalha. Às vezes, ela se revela no silêncio, na espera, na coragem de agir quando todos esperam que você apenas observe. Jael entendeu que o chamado de Deus nem sempre vem com trombetas, mas sempre exige sacrifício. Fé, nesse nível, não é um sentimento, é uma arma, é um fogo que queima mais forte do que o medo. É a disposição de se levantar quando tudo parece paralisado. Ela não buscava glória, não buscava reconhecimento, mas a eternidade reconheceu sua entrega. E até hoje, seu nome está gravado entre os grandes da fé, não por palavras, mas por ação, por sua disciplina, por sua clareza diante do propósito
por sua visão que ultrapassava os limites do visível. Essa história não é apenas sobre Jael, é sobre o que acontece quando alguém comum decide não ser cúmplice do mal por comodidade. É sobre a clareza que nasce quando o coração está alinhado com o céu. É sobre como Deus pode usar quem Ele quiser, onde Ele quiser, da forma mais improvável. E isso nos confronta. Quantas vezes silenciamos quando deveríamos cravar a estaca da verdade? Quantas vezes nos omitimos quando deveríamos agir? Em um mundo que ainda é governado por muitos Císaras, a coragem de Jael ainda é necessária. Não necessariamente com martelos, mas com escolhas, com posturas, com a decisão de não pactuar com a injustiça nem com a mediocridade. Jael nos ensina que fé sem ação é apenas poesia morta, mas fé que se move, essa transforma destinos, derruba gigantes e grava seu nome na eternidade. E se hoje, em meio ao caos moderno, Deus estiver buscando novas Jaéis, pessoas dispostas a se levantar em meio ao deserto, pessoas que não esperam aplausos, mas respondem ao chamado. Talvez seja você, talvez esteja agora, porque os Císaras continuam à solta e o mundo precisa de mais tendas transformadas em tribunais divinos. Essa é a verdade, essa é a história que ecoa não apenas nos textos antigos, mas na alma de quem escuta com atenção. Que você nunca subestime o poder de uma escolha, que você nunca subestime o impacto de uma só estaca cravada do momento certo, que você nunca subestime o que Deus pode fazer através de quem se dispõe, sem fama, sem palco, mas com um propósito. A mulher que matou um general com um martelo era apenas uma mulher, mas quando Deus entra na história, o improvável se torna inesquecível. E se essa reflexão tocou sua alma, se ela fez você enxergar algo em si mesmo, então permita-se dar um passo a mais. Inscreva-se no nosso canal, A Voz da Fé, ative o sininho e caminhem conosco por histórias que não apenas informam, mas transformam. Aqui, cada narrativa é uma convocação espiritual. E se você chegou até aqui, é porque essa jornada é sua também. Que Deus te abençoe.